Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Escritos, de Paulo Freire, do acervo de Ana Maria Araújo Freire, Fundação Editora da Unesp. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Parte 2, Outros Escritos. Desafios da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica. Ao longo desses 30 anos, não foram poucas as vezes, e é natural que haja sido assim, que fui chamado a escrever algo sobre educação de adultos. Artigos, entrevistas, textos a ser lidos e debatidos em conferências. Educação de adultos e política, educação de adultos e cidadania, educação de adultos e desenvolvimento, além naturalmente do sem número de vezes em que fui convocado para discutir a alfabetização de adultos, capítulo importante da educação em geral e da de adultos em particular. Qualquer que tenha sido o aspecto examinado, jamais tentei a sua compreensão mecanicistamente. Jamais me satisfez uma inteligência tecnicista da prática educativa. Não importa que ela se dê no empenho de organização de um grupo de indivíduos, numa experiência de combate à praga de formigas ou de luta contra a erosão, ou no esforço de alfabetização, ou na coordenação de seminários na pós-graduação de uma universidade. Daí, por isso mesmo, que sempre tenho entendido a alfabetização como um ato criador a que os alfabetizandos devem comparecer como sujeitos capazes de conhecer e não como puras incidências do trabalho docente dos alfabetizadores. Daí a ênfase, no caso ainda da alfabetização, com que insisti sempre na crítica aos babebibobu, à memorização mecânica de letras e de sílabas. Aos Eva viu a uva, a ênfase jamais esmaecida com que chamei a atenção dos educadores para a necessidade de os alfabetizandos se exporem à substantividade misteriosa da linguagem, à boniteza de sua própria fala, rica de metáforas. Metáforas que se intensificam as possibilidades semânticas de seu discurso e se tornam expressões do momento estético de sua linguagem. Quero aprender a ler e a escrever, disse certa vez, camponesa de Pernambuco, para deixar de ser sombra dos outros. É fácil perceber a força poética se alongando em força política de que seu discurso se infundiu com a metáfora de que se serviu. Sombra dos outros, no fundo, estava cansada da dependência e da falta de autonomia de seu ser oprimido e negado, de marchar diminuída como pura aparência, como puro traço de outrem. Aprender a ler e a escrever mostraria a ela, depois, que em si não basta para que deixemos de ser sombra dos outros, que é preciso muito mais. Ler e escrever, a palavra, só nos fazem deixar de ser sombra dos outros quando, em relação dialética com a leitura do mundo, tem que ver com o que chamo de reescrita do mundo, quer dizer, com sua transformação. Daí a natureza política, não necessariamente partidária, da educação em geral, de adultos e da alfabetização em particular. Se não devo trabalhando, não importa em que projeto, com educandos, se quer insinuar-lhes que meu partido é o proprietário da verdade salvadora. Não posso, por outro lado, silenciar em face de discursos fatalistas, segundo os quais a dor e o sofrimento dos pobres são grandes, mas não há o que fazer porque a realidade é assim mesmo. Não posso puni-los por manifestarem o desejo de votar em candidato reacionário, mas me sinto no dever ético de adverti-los do erro que cometem. Jamais pude pensar na prática educativa de que a educação de adultos e a alfabetização são capítulos intocada pela questão dos valores, portanto da ética, pela questão dos sonhos e da utopia, quer dizer, das opções políticas pela questão do conhecimento e da boniteza, isto é, da gnosiologia e da estética. A educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. É naturalmente política, tem que ver com a pureza, jamais com o puritanismo, e é em si uma experiência de boniteza. A minha compreensão da politicidade da educação me marca de tal maneira a partir de certo momento de minha experiência de homem e de educador, que dificilmente deixo de falar dela. A necessária insistência com que dela venho falando tem levado certos críticos de direita a dizer de mim que não sou um educador ou um pensador da educação,
mais um ativista político. É importante afirmar que os que negam a mim a pedagogicidade afogada e anulada, segundo eles, no político, são tão políticos quanto eu, só obviamente que em opção diferente da minha. Nunca pude reduzir para continuar falando em alfabetização a riqueza e a importância de sua prática ao puro exercício de repetição ritmada e mecânica dos lalelilolu, nem a leitura de frases, de palavras, de textos à pura prolação, também mecânica de vocábulos. Ler é algo mais criador do que simplesmente ou ingenuamente passear sobre palavras. Leio tanto mais e melhor quanto, inteirando-me da substantividade do que leio, me vou tornando capaz de reescrever o lido à minha maneira e de descrever o por mim ainda não escrito. Não é possível dicotomizar ler de escrever. Enquanto ser humano, jamais aceitei que minha presença no mundo e minha passagem por ele fossem pré-estabelecidas. A minha compreensão das relações entre subjetividade e objetividade, consciência e mundo, prática e teoria, foi sempre dialética e não mecânica. Se jamais defendi um papel todo-poderoso para a subjetividade na história, jamais, por outro lado, aceitei sua redução à pura reprodução da realidade material. E foi por isso que não apenas reconheci, mas sublinhei a importância da educação no processo de denúncia da realidade perversa como do anúncio da realidade, diferente a nascer da transformação da realidade denunciada. De um ponto de vista puramente idealista, para mudar o mundo, basta a força da consciência. A subjetividade termina por criar arbitrariamente a objetividade, dócil à sua vontade. A transformação política da realidade se reduz a uma questão de boa vontade. Os corações amorosos se irmanam e fazem um mundo melhor. Do ponto de vista mecanicista, a subjetividade é simples reflexo das condições materiais. Transforme-se a objetividade e a subjetividade automaticamente muda. A educação, por isso mesmo, é tarefa para depois da transformação. Numa perspectiva não objetivista, mecanicista, nem subjetivista, mas dialética, mundo e consciência se dão, como disse Sartre, simultaneamente. A consciência do mundo engendra a consciência de mim e dos outros no mundo e com o mundo. É atuando no mundo que nos fazemos. Por isso mesmo, é na inserção no mundo e não na adaptação a ele que nos tornamos seres históricos e éticos, capazes de optar, de decidir, de romper. A postura crítica da consciência é tão importante na luta política em defesa da seriedade no trato da coisa pública, quanto na apreensão da substantividade do objeto no processo de conhecer. Não se aprende o objeto se não se aprende sua razão de ser. Não é por outra razão que a pura memorização mecânica do perfil do objeto não constitui conhecimento cabal do objeto, daí que, na experiência cognitiva verdadeira, a memorização do conhecimento se constitua no ato mesmo de sua produção. É aprendendo a razão de ser do objeto que eu produzo o conhecimento dele. Saliente-se ainda a importância da postura crítica da subjetividade no processo de conhecimento. Não importa se trata de conhecer o conhecimento já existente ou de se nos achamos na busca da produção do conhecimento não existente ainda. Saliente-se a importância da criticidade em face da vocação inserida na natureza humana, a que acrescenta ao ato de constatar, implicado no de conhecer, a tarefa de intervir. Na verdade, a prática da constatação não teria sentido se seu alongamento necessário fosse a adaptação à realidade. Constato não para simplesmente me adaptar, mas para mudar ou melhorar as condições objetivas através de minha inserção no mundo. Às vezes, a própria adaptação a determinada situação ofensiva do ser se faz como expressão da resistência orgânica ou cultural do oprimido. É a adaptação como luta enquanto a mudança não pode ser feita. É preciso, porém, que me ache tão criticamente consciente de meu papel no mundo quanto possível.
papel de quem, se proibido de intervir no mundo, se acha privado de estar sendo. É a partir da retomada neste texto de minha posição em face do papel da consciência ou da subjetividade na história, entendida pela esquerda objetivista mecanicista como a expressão de meu pecado idealista e pela direita como sinal de minha negação como educador para ser puro subversivo e agitador, que me aproxima agora de certas questões colocadas pelo título desta fala. Na segunda parte deste trabalho, inseparável de até agora elaborada, alinharei alguns problemas que nos desafiam neste fim de século, que é também de milênio. Problemas que se põem a quem pensa e discute a prática educativa nela envolvida, e percebe sua inegável importância na confrontação dos mesmos. Importância que, se exacerbada ou relegada a nada ou a quase nada, pode tornar a prática educativa inoperante. Se, de um lado, a educação não é a alavanca das transformações sociais, de outro, essas não se fazem sem ela. Se de meu projeto de ação política, por exemplo, excluo a ação educativa, porque só depois da transformação é que posso me preocupar com educação, inviabilizo o projeto. Se, por outro lado, enfatizo apenas a educação com programas de natureza técnica e ou espiritual e moral, não mobilizo e organizo forças políticas indispensáveis à mudança. O projeto se perde em blá 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 ou vira puro assistencialismo. Vale dizer, não importa se o projeto é de alfabetização de adultos, se de educação sanitária, se de cooperativismo, se de evangelização, a prática educativa será tão mais eficaz quanto possibilitando aos educandos o acesso a conhecimentos fundamentais ao campo em que se formam, os desafie a construir uma compreensão crítica de sua presença no mundo. A minha primeira preocupação, quando, como educador, me pergunto em torno da prática educativa que histórica não pode estar alheia às condições concretas do tempo e espaço em que se dá, tem que ver fundamentalmente com a maneira como vem entendendo a nossa presença, a dos seres humanos, no mundo. As nossas relações com a história e a cultura. Se somos seres determinados ou simplesmente condicionados, capazes, porém, de reconhecendo não só o condicionamento, mas sua força e mais além dele. Se estamos sendo seres de pura adaptação à realidade, miméticos ou se pelo contrário atuantes, curiosos, capazes de correr risco, transformadores, terminamos por nos tornar aptos para intervir no mundo, mais do que puramente a ele nos acomodar. Não tenho agora como não voltar a um ponto sempre presente às minhas reflexões, a minha recusa à inteligência da história como determinação, minha rejeição, portanto, à inexorabilidade do amanhã. O amanhã nem é a repetição necessária do hoje, como gostariam que fosse os dominadores, nem tampouco é algo pré-estabelecido. O amanhã é uma possibilidade que precisamos de trabalhar e porque, sobretudo, temos de lutar para construir. O que ocorre hoje não produz inevitavelmente o amanhã. A globalização da economia, os avanços tecnológicos, por exemplo, não são em si mesmos perfiladores de um amanhã dado como certo, espécie de alongamento aprimorado de uma certa expressão do hoje. A globalização não acaba com a política ao colocar a necessidade de fazê-la de forma diferente. Se tende a enfraquecer a eficácia das greves na luta operária, não significa, porém, o fim da luta. O fim não é a da luta, mas de uma determinada forma de lutar, a greve. Cabe aos operários reinventar a maneira de brigar e não se acomodar passivamente ante o novo poder. No fundo, a ineficácia das greves, pelo menos em alguns setores da atividade produtiva, deve ser entendida por nós, progressistas, de forma bastante abrangente. Na eficácia das greves, que não pode significar, como os poderosos insinuam, o fim da luta dos trabalhadores, não existe apenas a presença de avanços tecnológicos que viabilizaram a globalização da economia, mas o uso político desses avanços por parte do poder econômico. A ineficácia das greves é um momento da luta e não o seu fim.
Em outras palavras, não há fatalismo nenhum no que ocorre, mas história como possibilidade. Programados mas para aprender, como nos ensina François Jacob, e portanto para ensinar e conhecer, os seres humanos terminamos por descobrir que constatar, verificar como as coisas se dão não nos leva necessariamente à adaptação à realidade em que se faz a constatação. Pelo contrário, a constatação crítica e rigorosa dos fatos nos aguça ou desafia no sentido da possibilidade de intervir no mundo. Constato para mudar e não para me acomodar. Seria uma desolação para mim se, enquanto o ser humano tivesse de reconhecer a minha absoluta incapacidade de intervir eficazmente na realidade. Se tivesse de reconhecer que a minha aptidão de verificar não se alonga na de mudar o contexto em que verifiquei, provocando futuras verificações diferentes. É neste sentido que as filosofias que melhor nos ajudarão nas décadas que virão nem serão as que fatalistas nos procuram convencer de que não vale a pena agir. A realidade é assim e assim será. Ou as que superestimam a vontade do sujeito histórico, individual ou coletivo, os indivíduos ou as classes sociais, ou as que negam o papel dos sentimentos, o valor dos valores éticos, o mérito da solidariedade social e individual. As filosofias que melhor nos ajudarão serão as que, sem a desconhecer ou minimizar o peso da materialidade, não se inibirão tímidas na análise da história e na compreensão da mudança da realidade em face do papel do espiritual. Não necessariamente na dimensão religiosa do termo, dos sentimentos, dos sonhos e das utopias. Na linha destas reflexões, vejo uma exigência fundamental, um ponto de partida sem o qual nada é possível e que se coloca não apenas à educação de adultos, mas à educação em geral. A quem as faz, um certo saber é absolutamente indispensável, inclusive a quem reacionariamente pretende imobilizar a história. Refiro-me à constatação de que mudar é difícil, mas é possível. Os que optam pela preservação do status quo precisam de saber que mudar é difícil, mas é possível para organizar-se e programar suas técnicas de luta. Uma dessas táticas, por exemplo, é a ênfase na compreensão fatalista da realidade, que despolitiza os fatos, a educação e erige o destino ou assina como sujeitos da história. Os que decidem pela transformação da realidade da mesma forma precisam organizar suas táticas em coerência com sua estratégia, quer dizer, com seu sonho possível ou sua utopia. Se esta exigência, saber que mudar é difícil, mas é possível, teve sempre que ver com a natureza da prática educativa, as condições históricas atuais marcadas pelas inovações tecnológicas, a sublinho. É exatamente porque sei que mudar é difícil, mas é possível, que eu me dou ao esforço crítico de trabalhar num projeto de formação de educadores, por exemplo, ou de operários de construção. De formação e não de puro treinamento técnico profissional. Na formação, não dicotomizo a capacitação técnico-científica do educando dos conhecimentos necessários ao exercício de sua cidadania. Na visão pragmático-tecnicista, contida em discursos reacionariamente pós-modernos, o que vale é a transferência de saberes técnicos e instrumentais com que se assegure boa produtividade ao processo produtivo. Este tipo de pragmatismo neoliberal a que mulheres e homens ontem de esquerda aderiram com entusiasmo se funda no seguinte raciocínio, nem sempre explícito: se já não há classes sociais, portanto seus conflitos também. Se já não há ideologias, direita ou esquerda, se a globalização da economia não apenas fez o mundo menor, mas o tornou quase igual, a educação de que se precisa hoje não tem nada a ver com sonhos, utopias, conscientização. Não tem nada a ver com ideologias, mas com saber técnico. A educação será tão mais eficaz quanto melhor treine os educadores para certas destrezas. Introduzir no ensino e no aprendizado da matemática, da física ou no treino de operários qualificando-se o sonho da libertação. A utopia da justiça social é repetir erros funestos por causa dos quais pagamos caro. A educação para hoje é a que melhor adapte homens e mulheres ao mundo tal qual está sendo.
Nunca talvez se tenha feito tanto pela despolitização da educação quanto hoje. Mesmo admitindo que as coisas não andam bem, a saída de que dispomos não está na mudança da realidade. Continuam os fatalistas pragmáticos, mas no esforço que favoreça nossa adequação a ela. No fundo, nós é que precisamos de mudar para melhor nos ajustar, e o faremos com eficácia na medida em que deixarmos de lado os sonhos sempre impossíveis. O que vale mesmo é a realidade que é e não o sonho que joga com o que gostaríamos que fosse. O que me faz perplexo não é a queda do Muro de Berlim, nem a globalização da economia ou a questão do futuro sem trabalho ou do trabalho sem futuro, mas o assodamento com que progressistas de ontem aderem à ideologia neoliberal de hoje. A mim, que sempre recusei as explicações mecanicistas da história, a da consciência, a euforia neoliberal, me encontra onde sempre estive. Mais radical, nenhuma sombra de sectarismo, por isso mais aberto, mais tolerante, mais indulgente comigo mesmo e com os outros. Mas tão decidido quanto antes na luta por uma educação que, enquanto ato de conhecimento, não apenas se centre no ensino dos conteúdos, mas que desafie o educando a aventurar-se no exercício de não só falar da mudança do mundo, mas de com ela realmente comprometer-se. Por isso é que, para mim, um dos conteúdos essenciais de qualquer programa educativo, de sintaxe, de biologia, de física, de matemática, de ciências sociais, é o que possibilita a discussão da natureza mutável da realidade natural, como da histórica, e vê homens e mulheres como seres não apenas capazes de se adaptar ao mundo, mas, sobretudo, de mudá-lo. Seres curiosos, atuantes, falantes, criadores. No centro dessas reflexões se acha a questão do fatalismo contra que lutei nos anos 50 e 60 nos programas de educação de adultos e de alfabetização que coordenei. Fatalismo que perdura nas áreas populares brasileiras intocadas ainda pela luta política, e aqui se junta a sua nova versão, a do fatalismo embutido na ideologia neoliberal. O que fala, por exemplo, do desemprego no mundo como uma fatalidade do fim do século. Por isso é que não temo dizer que a educação de adultos hoje, como a educação em geral na perspectiva progressista, tanto quanto ontem e por novas razões, também tem de continuar lutando contra as ideologias fatalistas. Daí, no começo da atividade do educador ou da educadora em relação com os educandos, como na continuidade de sua prática, a necessidade da certeza por parte dela ou dele de que mudar é difícil, mas é possível. Não foi por outra razão, permita-me a repetição, que nos anos 60 propus aos alfabetizandos o debate sobre o conceito de cultura a partir da compreensão mais crítica do mundo da natureza e do mundo da cultura. De como trabalhando o mundo da natureza que não fizemos, intervindo nele e terminamos por criar o mundo da cultura. A cultura, em última análise, como expressão do esforço criador do ser humano. Neste sentido, é tão cultura o poço que camponeses, empurrados pela necessidade de água, cavam no chão, quanto um poema de trovador anônimo. São tão cultura os instrumentos com que os camponeses cavam o chão, a maneira como o fazem, quanto as baquianas de Villa-Lobos. É tão cultura o texto que ora escrevo, culturalmente influenciado quanto a benzedura com que os camponeses se defendem do que chamam espinhela caída. É tão cultura o boneco de barro de Vitalino quanto uma tela de Escliar. Eram 10 as situações concretas, codificações como as chamo, cuja leitura possibilita o começo do desvelamento da atividade cultural humana. Foi Francisco Brenan, o genial artista brasileiro, excelente pintor e não menor ceramista, que as produziu a meu pedido. A bem da verdade, o pedido de Ariano Suassuna, brasileiro que virou gente do mundo a partir de Itaperuá, o chão paraibano onde ele nasceu. A par do que eu vinha fazendo e buscando, Ariano me disse num de nossos muitos encontros então habituais: "Você precisa conversar com Bernard.
Já estou vendo a beleza do trabalho dele pintando as diferentes situações de que você necessita para desafiar os alfabetizandos na discussão sobre a cultura. Organizou dias depois uma reunião em sua casa e nos pôs um diante do outro. Foi assim que nasceram os hoje perdidos desenhos de Brenan, como chamávamos aqueles quadros na época, em que se deu de maneira exemplar a unidade entre arte e educação. Tenho na memória, ainda hoje, retalhos de críticos discursos de alfabetizandos expressando sua satisfação ao descobrirem nos debates em torno do conceito de cultura que também eram cultos que faziam isso e a aportavam para o jarro de barro projetado na tela. Mais do que retalhos desses discursos, como o do Gari de Brasília, quase fora dele mesmo, empolgado com a descoberta que fazia: amanhã vou entrar no meu trabalho de cabeça para cima. Mais do que esses retalhos de discursos confortantes, eu revivo hoje a emoção com que, morrendo de alegria, de uma alegria tão menina quanto a dos alfabetizandos, constatava a reação que esperava e com que sonhara. Reação dos alfabetizandos e alfabetizandas ao longo do território nacional que anunciava uma forma diferente de compreender a história e o papel de mulheres e homens no mundo. Se é possível obter água cavando o chão, se é possível enfrentar a casa, se é possível crer desta ou daquela forma, se é possível nos defender do frio ou do calor. Se é possível desviar leitos de rios, fazer barragens, se é possível mudar o mundo que não fizemos, o da natureza, por que não mudar o mundo que fazemos, o da cultura, o da história, o da política? Certa vez, já não me lembro onde, ouvi de um alfabetizando durante os debates do Círculo de Cultura: pode até ser que o Brasil não mude para melhor, mas sei agora que não é porque Deus não quer ou porque o povo brasileiro é preguiçoso. Não tinha dúvida então, e não tenho hoje, de que um tal saber é tão indispensável ao exercício da cidadania quanto o domínio do torno o é para a profissão do torneiro, o das técnicas cirúrgicas para o cirurgião, o do balanço harmonioso dos temperos para a cozinheira. Se, por exemplo, como professor de fundamentos da educação, não me cabe, numa perspectiva democrática, subrepticiamente ou não, tentar conduzir os educandos na direção de meus sonhos políticos, me cabe o dever ético de, combatendo as injustiças, deixar claro que mudar é difícil, mas é possível. O que não posso é fazer ouvidos de mercador aos discursos dominantes que defendem a adaptação ao mundo como a maneira certa de nele estar. Não é possível estar no mundo enquanto ser humano sem estar com ele e estar com o mundo, e com os outros é fazer política. Fazer política é assim a forma natural dos seres humanos estarem no mundo e com ele. Saber que é possível mudar o mundo é conhecimento tão indispensável a quem faz política quanto o é para quem estuda Marx, saber a importância no seu pensamento do conceito de praxis. É bem verdade que a descoberta da possibilidade de mudar não é ainda mudar. Indiscutivelmente, porém, saber que mesmo difícil mudar é possível é algo superior ao imobilismo fatalista, em que mudar é impensável ou em que mudar é pecado contra Deus. É sabendo que mesmo difícil, mudar é possível que o oprimido nutre sua esperança. A construção da ideia do amanhã, não como algo pré-dado, mas como algo a ser feito, o leva à assunção de sua historicidade, sem a qual a luta é impossível. É por isso que lutar é uma categoria existencial e histórica, algo mais do que puro engalfinhamento. Creio que não será demasiado reinsistir em que a necessidade de um trabalho assim conscientizador se colocou a educação de adultos numa perspectiva democrática ontem como se coloca hoje. O momento atual junta ao fatalismo tradicionalmente existente entre nós razões novas embutidas no discurso ideológico neoliberal. Nos anos 60, os movimentos de esquerda reforçavam sua decisão pela luta na existência objetiva da miséria, da injustiça, da exploração. Nos anos 90, após a queda do socialismo autoritário, o discurso manhoso dominante não nega a miséria, mas faz crer,
com ares científicos que ela é apenas uma fatalidade dos tempos ante o que é necessário, paciência. Nos anos 60 era impossível a um educador ou educadora progressista, coerente, defender a prática educativa como puro treino técnico do educando. É por isso, porém, o que fazem agora educadores pragmáticos. O combate, portanto, ao fatalismo imobilista, que implica uma educação criticizadora, continua uma necessidade imperiosa hoje. A educação de adultos, se a nossa opção é democrática, não pode conviver com o discurso de sua neutralidade, que é o discurso de sua negação. Outro dado do momento atual nos contextos que sofrem o impacto da modernização tecnológica é a exigência que se coloca de decisões rápidas e variadas a desafios inesperados. Em outras palavras, a necessidade de, em face de surpresas na atividade profissional, por exemplo, enfrentá-las de tal maneira que se supere o perigo de danos maiores do processo em que se deram as surpresas. Me parece demasiado óbvio que a educação de que precisamos, capaz de formar pessoas críticas, de raciocínio rápido, com sentido do risco, curiosas, indagadoras, não pode ser a que exercita a memorização mecânica dos educandos, a que treina em lugar de formar. Não pode ser a que deposita conteúdos na cabeça vazia dos educandos, mas a que, pelo contrário, os desafia a pensar certo. Por isso, é a que coloca ao educador ou educadora a tarefa de, ensinando conteúdos aos educandos, ensinar-lhes a pensar criticamente. O aprendizado de um conteúdo que se dê à margem de ou sem incorporar o aprendizado maior, que é o da rigorosidade do pensar no sentido da apreensão da razão de ser do objeto, não possibilita a indispensável rapidez de raciocínio para responder àquela exigência. É tão fundamental, por outro lado, a prática do pensar certo para o confronto de novos desafios, que as inovações tecnológicas nos põem hoje quanto à liberdade de criar. Uma educação em que a liberdade de criar seja viável necessariamente tem de estimular a superação do medo, da aventura responsável, tem de vir mais além do gosto medíocre da repetição pela repetição. Tem de tornar evidente aos educandos que errar não é pecado, mas um momento normal do processo gnosiológico. É importante que o educando, não importa se alfabetizando adulto à procura do comando gráfico de sua linguagem, ou se criança deslumbrando-se com suas descobertas do mundo, ou se adolescente pensando o próprio pensar, é fundamental que o educando experimente sempre situações em que termine por incorporar o seu saber, constituindo-se o saber de que errar é momento do processo de conhecer. A necessidade de superar o erro, que nos deve tornar mais rigorosos na aproximação metódica ao objeto para aprender sua razão de ser, não nos deve inibir como se cair nele fosse um pecado por causa do qual devêssemos ser punidos. A melhor maneira de evitar o erro é não ter medo de nele incorrer, mas tornando-nos cada vez mais criticamente curiosos, exercitar nossa rigorosidade no processo que venho chamando cerco epistemológico do objeto, de que resulta o seu conhecimento cabal. Nada disso, porém, a educação não só tecnicista e mecanicistamente compreendida, mas sobretudo praticada, pode oferecer. É preciso sublinhar às educadoras e educadores de boa vontade, mas equivocados, que quanto mais se esvazia a educação dos sonhos, por cuja realização se lute, tanto mais o lugar dos sonhos vai sendo preenchido pelas técnicas até chegar o momento em que a educação é a elas reduzida. Aí então a educação é puro treino, é pura transferência de conteúdo, é quase adestramento, é puro exercício de adaptação ao mundo. O sonho dos que hoje negam a prática educativa qualquer relação com sonhos e utopias, como o sonho da autonomia do ser, que implica a assunção de sua responsabilidade social e política, o sonho da reinvenção constante do mundo, o sonho da libertação, portanto o sonho de uma sociedade menos feia, menos malvada, é o sonho da adaptação silenciosa dos seres humanos a uma realidade considerada intocável. É tão urgente quanto necessária a compreensão correta da tecnologia
a que recusa entendê-la como obra diabólica, ameaçando sempre os seres humanos, ou a que a perfila como constantemente a serviço de seu bem-estar. A compreensão crítica da tecnologia, da qual a educação de que precisamos deve estar infundida, e a que vê nela uma intervenção crescentemente sofisticada no mundo a ser necessariamente submetida a crivo político e ético. Quanto maior vem sendo a importância da tecnologia, hoje tanto mais se afirma a necessidade de rigorosa vigilância ética sobre ela. De uma ética a serviço das gentes, de sua vocação ontológica, a do ser mais e não de uma ética estreita e malvada como a do lucro e a do mercado. Por isso mesmo, a formação técnico-científica de que urgentemente precisamos é muito mais do que puro treinamento ou adestramento para o uso de procedimentos tecnológicos. No fundo, a educação de adultos, hoje como a educação em geral, não podem prescindir do exercício de pensar criticamente a própria técnica. O convívio com as técnicas a que não falte a vigilância ética implica uma reflexão radical, jamais cavilosa, sobre o ser humano, sobre sua presença no mundo e com o mundo. Filosofar assim se impõe não como puro encanto, mas como espanto diante do mundo, diante das coisas, da história que precisa ser compreendida ao ser vivida no jogo em que, ao fazê-la, somos por ela feitos e refeitos. O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento enquanto se conhece, de pensar o que das coisas, o para quê, o como, ou em favor de quê, de quem, o contra quem, são exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos desafios do nosso tempo. São Paulo, 26 de abril de 1996.